Fala pessoas, beleza? Eu sou o Ujin e nós estamos em mais um vídeo de continuando o regime militar no Brasil, certo? Aquele esqueminha de sempre, pega o seu caderninho, faz as suas anotações, olha só como é que eu faço, certo? Ponto a ponto, porque tem bastante coisa para você anotar. A questão do regime militar é muito importante você entender, não o resumo, mas é importante você entender um pouco mais de detalhes sobre como é que aconteceu, tá? Isso ajuda inclusive você a entender melhor como é que sofreu a democracia, como é que foram os manejos aí do Estado e da população diante desse acontecimento, certo? Esse vídeo é uma continuação de uma série que eu falo só sobre regime militar, tá? Então, para você entender esse vídeo, você vai ter que ver desde o primeiro. Se você caiu aqui de paraquedas, eu convido você a ver desde o primeiro vídeo. São vídeos pequenos que eu vou falar sobre o regime militar ponto a ponto, tá certo? Então vai lá, eu vou deixar aqui o link em um desses dois pontos aqui, ó, certo? Com a playlist do regime militar. Hoje a gente vai continuar falando sobre a repressão, porque estava acontecendo uma série de expurgos, certo? Vários expurgos, então o ato institucional número 1 estava fazendo acontecer a proposta dele, certo? Usando inclusive o poder do Congresso, aquele poder que restou, tá? Então, estava acontecendo um desmanche, como a gente já viu no vídeo anterior. A Uni foi atacada, tá certo? Todas aquelas movimentações e grupos do campo também foram atacados, da cidade também, certo? O que vai acontecer aqui? O que a gente tem é o seguinte, né? Vai acontecer uma série de afastamentos e perda de mandatos, tá? Principalmente no Congresso. A gente vai ver aí acontecer em 1964, tá certo? Vários ataques desse ato institucional número 1. E a gente tem alguns números importantes aqui que o Boris Faustus coloca pra gente. O livro que eu estou usando de maior referência desse conteúdo é o do Boris Faustus, tá certo? História do Brasil. Livro muito bom, maravilhoso, bom pra você, tá certo? Tem aí umas 500 páginas só de conteúdo. O link deste livro, tá certo? Ele está aqui na descrição. Só clicar pra você comprar, certo? É isso aí. O que acontece? Nessa primeira levada aí, nós tivemos atingidos os 49 juízes, tá certo? O que aconteceu é que nós tivemos 49 parlamentares com seus mandatos cassados. Isso, galera, é um número muito grande, levando em questão a questão da representatividade dos estados, tá certo? A gente também aí, nós tivemos 40 deputados que perderam seu mandato, tá certo? Isso vai incluir aí principalmente o partido que mais sofreu com perca de mandatos, que se eu não me engano foram 18, tá certo? Foi o PTB, tá certo? Um caso curioso é que a UDN, ela não foi atingida, tá? O que é a UDN? É um dos 3 partidos que vão surgir lá em oposição ao Estado Novo, tá certo? A gente tem a UDN, que é a União Democrática Nacional, tá? A UDN foi esse contraponto, né? Foi o partido que se opôs ao Estado Novo. No começo dela aí, ela pegou alguns resquícios aí de socialistas, de nacionalistas, de comunistas, né? E de progressistas, e colocou ali dentro dela. Então a UDN era mais ou menos no seu início, tá certo? Esse tipo de partido de oposição ao Estado Novo, tá? Essa UDN não foi atingida nesse primeiro momento, tá? O que a gente vai acontecer aí é que por cima, em números, tá? Assim, números muito conservadores, a gente vai ter aí mais de 1.400 personagens, mais de 1.400 pessoas, tá certo? Afastadas dos seus cargos burocráticos civis, tá? Então é muita gente envolvida na administração da cidade, do estado, certo? Do poder federal, que foram destituídas dos seus poderes, tá certo? Isso então é o golpe se moldando no seu primeiro momento, enfraquecendo ali vários partidos, enfraquecendo a representatividade principalmente popular, tá certo? Também das Forças Armadas. Pelo menos aí 1.200, tá certo? O Boris Fausto vai colocar esse número. 1.200 aí foram afastados, tá certo? Das Forças Armadas. Então a gente tem aí uma quebra e uma diminuição da participação de uma forma muito bruta, tá certo? Agora é o seguinte, quem são essas pessoas que foram caçadas nesse momento, tá? São pessoas de oposição, tá certo? E geralmente elas têm uma posição que é uma posição ou nacionalista ou de esquerda de alguma tendência, tá? Então essas pessoas eram as pessoas caçadas.
elas faziam sim um movimento político de oposição e por isso que elas eram caçadas. Aí, se você não está entendendo por que eram elas, o que aconteceu, e tá aí a importância de você ir no primeiro vídeo. Vai na playlist que eu deixei lá, clica, assiste os vídeos em sequência, que vai ser top, certo? Bom, temos então o porquê, né? Quem foram atingidos, não foi aleatório. Tinha uma questão ideológica, política envolvida aí, tá certo? Bom, e é o seguinte, mais de 1.400 pessoas aí, certo? Que era da burocracia civil afastadas, tá? Nós estamos falando de gigantes, de muitos representantes. O que a gente tem então é o seguinte, como é que o Poder Federal manobrou, tá certo? Essa questão de conseguir tirar, por exemplo, prefeitos, né? Dos seus cargos, né? O que acontece é que eles arrumaram um esquema do Congresso dar essa em votação, né, articular essa intervenção federal, tá certo, no estado. Então eles conseguiam fazer isso. E dentro dessa intervenção que vai ter, certo? E dado esse poder à federação, né? O que vai acontecer é que vão ser caçados e tirados, inclusive, o poder político de personalidades importantíssimas, certo? Que representavam aí um poder democrático, nacionalista e de esquerda, tá? Comunista, socialistas. E alguns deles aí que são colocados o Jango, obviamente, tá certo? O Brizola, obviamente, também. A gente tem o Jânio e o Juscelino Kubitschek. O Juscelino é o seguinte, é aquela questão. O Juscelino ele era um grande potencial para presidente, então foi caçado e com certeza aí foi rapidamente tirado dos seus poderes políticos, tá certo? Bom, é isso aí. Falamos mais um pouco, vocês viram que estrago tá fazendo, tá certo? E essa é só a AI1, que é o ato institucional número 1, vai o 2, o 3, o 4 e o 5 que vai ser o PUNC, tá certo? Então, por enquanto, a gente tá vendo o desmanche do Estado, tá certo? O poder federal ali tá fazendo as suas manobras e tá instituindo, tá conseguindo com vários golpes, vários manejos ali, eliminar o poder democrático e centralizar a sua ação no poder federal, certo? E eliminar aqueles seus inimigos ideológicos para ele poder concretizar mais para frente o seu objetivo político final, certo? Então o que a gente viu nesse vídeo foi mais desmanches feitos por esse ato institucional, tá? Veja o vídeo 1 que vai te ajudar, certo? É isso aí então, fica a playlist lá, até o próximo vídeo, vem aqui na descrição que tem alguns links muito legais, principalmente de livros de história que eu indico para você, tá? Você pode estudar para concurso, estudar para escola, ou para conhecer a história do Brasil, aqui com esses vídeos. É isso aí então, valeu, até o próximo vídeo, até mais.